A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos aqui para mais um momento de oração e de meditação na palavra de Deus. E eu quero ser profeta de Deus para o seu mês de julho. Eu tenho certeza que o seu mês de julho será um mês abençoado. Que o seu mês de julho será um mês de realizações, de conquistas, será um mês de cumprimento de promessas. E o texto que eu quero compartilhar com você está em Salmos de número 66, no verso 17 ao 20, que diz assim: A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Todas as vezes que você atender à iniquidade do seu coração, Deus não irá responder às suas orações. A iniquidade anula uma oração, mesmo sendo feita em nome de Jesus. Está aqui o porquê de muitas pessoas não terem as suas orações respondidas. Muitas pessoas ficam se questionando: por que Deus não me ouve? Por que Deus não me responde? Por que Deus não me atende? Está aqui a resposta: se o seu coração estiver cheio de iniquidade, Deus não irá responder às suas orações. E a Bíblia fala no verso 19 o seguinte: mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Por que o salmista aqui está dizendo que Deus ouviu? Porque no momento da oração que o salmista estava fazendo, Deus olhou para o coração dele. E Deus encontrou um coração reto diante dele. Deus não encontrou no coração dele iniquidade. E aqui eu quero te fazer uma pergunta: quando você ora, o que Deus encontra no seu coração? E no verso 20 ele diz assim: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Você precisa tomar cuidado com os desejos do teu coração. Olha só o que o profeta Jeremias, ele disse no capítulo 17 e no versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Em outras traduções fala que o coração do homem é corrupto. Aqui fala que é perverso e enganoso. Eu pergunto para você: você teria coragem de fazer sociedade com alguém que é corrupta? Você teria coragem de fazer sociedade com alguém que é enganoso? E por que muitas das vezes você faz sociedade com o seu coração? Tudo que o seu coração pede, você atende. Tudo que o seu coração manda você fazer, você faz.
Muitas pessoas, por darem ouvidos à voz do coração, hoje estão colhendo a colheita da desobediência, o fruto da desobediência, o fruto do engano, o fruto do pecado, o fruto do diabo. E quando a pessoa não tem sabedoria, que ela fica pedindo conselho para um e para outro, para pessoas que têm a vida pior do que a dela, pedindo conselhos para ímpio, para pessoas mundanas, o mundo aconselha da seguinte forma: faz o que o seu coração está mandando. E quantas pessoas, por seguir esta orientação, casaram errado, se divorciaram, fizeram escolhas erradas, tomaram decisões precipitadas e hoje estão na rua da amargura. Não siga os conselhos do seu próprio coração. Se você tiver que seguir o conselho, siga o conselho de Deus. Siga o conselho que vem da fé, que vem do Espírito Santo, que vem da palavra de Deus. Olha só o que o Senhor Jesus disse em Mateus, no capítulo 15, no versículo 19. Porque o coração, escute isso, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, o coração é a fonte das emoções, é a fonte dos sentimentos, e nem tudo que você sente está de acordo com a vontade de Deus. Por isso que todas as pessoas que fazem aquilo que tem vontade, na hora que quer, na hora que bem entender, são pessoas que a si mesmo estão se autodestruindo. É do coração que vem os piores pecados, as piores tragédias. O que você tem carregado no seu coração? É mágoa? Você tem que perdoar. É ressentimento? Você tem que se libertar. É os desejos da carne? Você tem que se fortalecer no espírito. O seu coração, ele está cheio do quê? Porque quando eu vou lá para Atos capítulo 5, olha o que a Bíblia fala. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? O coração de Ananias estava cheio das coisas que Satanás oferece. E ele fala assim, olha, porque encheu Satanás o teu coração. O seu coração está cheio do quê? Do Espírito Santo?
da verdade? Ou seu coração está cheio de perversidade? Como o Senhor Jesus disse, de adultério, de fornicação, de mentira, de engano. Porque das duas uma. Ou o nosso coração vai estar cheio da presença de Deus, ou o nosso coração vai estar cheio das coisas que Satanás oferece. Agora, olhe para dentro de você e veja do que o teu coração está cheio. Mas o interessante é que lá em 1 de João, no capítulo de número 3, a palavra do Senhor diz assim, escute isso. 1 de João capítulo 3, no versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Toda pessoa que é emotiva demais, que é guiada pelos sentimentos, é aquela pessoa que fala, mas não cumpre. É aquela pessoa que promete, mas não faz o que prometeu. E quantas pessoas que se declaram servas de Deus, que se declaram pessoas convertidas, que estão dentro de uma determinada igreja, porém são pessoas emotivas, porque são crentes apenas dentro da igreja. Quando vão embora, elas mostram de fato o que elas têm carregado em seus próprios corações. No versículo 19 ele diz assim, olha: e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ou seja, para a gente agradar a Deus, a gente precisa rejeitar, muitas das vezes, o sentimento, as emoções. Eu fico olhando para Abraão, que agradou a Deus, mesmo quando Deus falou assim para ele, olha, pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e oferece ele a mim como sacrifício vivo. Creio eu que na hora o coração de Abraão falou alto, porém a voz da fé falou mais alto ainda. Porque entre fazer a vontade do coração e a vontade de Deus, Abraão escolheu fazer a vontade de Deus. E você tem escolhido fazer a vontade de quem? As suas próprias vontades ou a vontade de Deus? Porque aqui em João ele fala: e qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos. Lembra dos Salmos 66? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua
vista. Ou seja, para mim obedecer a palavra de Deus, eu tenho que abrir mão das emoções, do sentimento. Porque a Bíblia manda eu pagar o mal com o bem. Eu não posso colocar o sentimento diante de uma situação dessa. Porque se eu colocar o coração, vou querer pagar o mal com o mal. Mas se eu colocar a palavra de Deus acima das emoções, das minhas emoções, então eu vou escolher pagar o mal com o bem. A Bíblia manda eu perdoar aqueles que me feriram. Então eu vou perdoar. A Bíblia fala, se te ferir numa face, dê a outra. A Bíblia fala, olha, se te pedirem para caminhar 1 milha, ande 2. Se te roubarem a tua capa, dê também a tua túnica. Onde você tem colocado seu coração? Porque a palavra de Deus diz que aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Se o seu coração é guiado por Deus, é cheio do Espírito Santo, então diante de qualquer situação, você vai escolher fazer a vontade de Deus, tendo que abrir mão de agradar a si próprio e também de agradar os outros. E aqui eu quero orar pela sua vida e abençoar o seu mês de julho, em o nome de Jesus. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar aqui, ó Deus, todas as pessoas que vão ouvir esta oração. Que o mês de julho deles seja um mês abençoado, que seja um mês próspero, um mês de sucesso, um mês de progresso, um mês de avanço, de cumprimento de promessas. Não permita que essas pessoas sejam guiadas pelo próprio coração, mas que essas pessoas sejam guiadas pela voz da fé, pela voz do Espírito Santo, pela voz que vem da tua palavra, a voz de Deus. Ó Pai, eu peço que o Senhor venha fazer o sobrenatural acontecer na vida dessas pessoas, que toda obra de inveja, que toda obra de macumbaria, de feitiçaria, que toda maldição contra a vida dessas pessoas caiam por terra, em o nome do Senhor Jesus. É o que nós, meu Pai, te pedimos, para que o teu nome ele seja glorificado. Então, vem com a tua presença, vem com o teu Espírito, vem, meu Deus, com o teu poder e faça o sobrenatural acontecer, para que o teu nome ele seja glorificado. Abençoa a família dessas pessoas, liberta os filhos, liberta o marido, liberta, meu Pai, essa esposa, salva os que estão perdidos, abre as portas para aqueles que estão desempregados, prospera, meu Deus, a empresa desse empresário, abençoa esse comerciante, esse funcionário, essa pessoa que está aposentada, abençoa, meu Pai, o trabalho das mãos do teu povo. Em o nome do Senhor Jesus, cura aqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais. Liberta, meu Deus, essas pessoas que estão nos vícios, no vício da bebida, no vício do cigarro, no vício da maconha, no vício da cocaína, no vício do crack, no vício, meu Pai, da pornografia. Faça, meu Deus, um milagre acontecer na vida dessas pessoas. Levanta quem está caído, fortalece aqueles que estão fracos. Faça, meu Deus, o sobrenatural acontecer, pois é isto que nós te pedimos. E você que crê, diga amém. Diga, eu tomo posse do meu milagre, em o nome de Jesus.
Que Deus abençoe sua vida e um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.